dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo o segundo diálogo com o visitante, que intitula como cético, fazendo perguntas a Kardec, e Kardec sabiamente responde todas essas perguntas e também nos auxilia e nos esclarece também. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. A boa ou a má vontade dos espíritos para convencer? Certamente, os espíritos desejam fazer prosélitos, porque não se dedicam mais a convencer determinadas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? E Kardec então responde a esse visitante que, por ora, não parece que é o objetivo então dos espíritos de estar convencendo esse tipo de pessoa, né? Não parece assim tão familiar, né? Não seria um hábito deles, porque a ideia dos espíritos em relação à nossa é totalmente diferente, né? O espiritismo, no mundo espiritual, o tempo ocorre de uma maneira diferente, né? Porque para nós seria uma distância muito longa, para os espíritos seria um passo. O que para nós é uma eternidade, para eles é um tempo muito diferente. Então, a visão do plano terreno para o plano espiritual, o tempo e as circunstâncias são totalmente diferentes do que nós imaginamos. Então, nós vemos ali o foco, né? Nós vemos só aquilo lá. A gente consegue, por exemplo, ver só essa caneta. Os espíritos, eles conseguem ver além dessa caneta, né? Imaginar tudo que envolve, todo o processo que envolveu para produzir essa caneta, toda a história dessa caneta. Então, às vezes, a gente se prende a certos detalhes que para os espíritos não tem necessidade, eles não têm essa mesma visão que nós temos, né? E às vezes, nós não conseguimos enxergar também o que eles veem, e que ele explica que nós precisamos ver além do material, além daqui da Terra, né? Nós precisamos ver além do horizonte para a gente compreender um pouco mais a visão que os espíritos têm em relação a isso, né? E não são eles que têm que vir até nós, e sim nós que temos que buscar até eles, né? E ele ainda cita assim, que é por isso que ele diz que não precisa somente de fé, e sim de uma boa fé, né? E um exemplo muito importante, né? Porque quando a gente vê essa pergunta, essa resposta de Kardec, mostra como nós muitas vezes somos imediatistas, queremos as coisas, a gente enxerga pequeno e a gente se importa com pouquíssimas coisas, né? E ele cita ainda, né, o Kardec, que ele diz que, assim, que eles, né, não se importam com o que dizem, o que essas pessoas pensam, porque o dia deles vai chegar também, para eles compreenderem, para eles terem a noção. Então, a gente tem que respeitar o grau de evolução de cada um, respeitar o momento de cada um, porque a hora deles entenderem vai chegar, como a nossa também, né? Esperamos que estejamos também aí no caminho certo. Então, vamos para a nossa segunda pergunta, que a resposta foi bem longa. Eu tentei resumir muito aqui para poder esclarecer junto com vocês, que é um constante aprendizado. O visitante pergunta para Kardec. O título é Origem das Ideias Espíritas Modernas. Desejaria saber qual o ponto de partida das ideias espíritas modernas resultam de uma revelação espontânea dos espíritos ou de uma crença anterior à sua existência. O senhor compreende minha pergunta, pois nesse último caso podemos ser levados a crer que a imaginação tenha desempenhado um importante papel. Kardec então responde que se fosse mesmo baseado numa crença de existências anteriores, o espiritismo, então iria se duvidar, né? Teria coisas a se duvidar. Só que ele já explica que os espíritos são a causa e não os efeitos do fenômeno, né? Então, já que se tem uma causa, deveria se analisar mais uma vez e estudar as situações para não ver que não vem de uma crença pré-existente, que não faz sentido, né? Que inicialmente viu só através do materialismo.
e que as coisas não foram assim. Então, o que precisou ser observado fase por fase para se entender, para compreender, e que os espíritos tentaram mostrar fase por fase também, e conforme eles foram aprendendo, que eles foram revelando. Então foi gradativamente, como se fosse uma escola mesmo, né? A escola começa lá pequenininho, né? Começa lá para creche, até chegar então à faculdade, e uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado. Então são fases, que foram as fases do aprendizado também, e que todo mundo tem que respeitar esse processo. E que não foram de ideias pré-concebidas, de crenças já existentes. Muito pelo contrário, né? Que ele explica que começou-se então com os fenômenos que eram feitos de materiais, né? Ali da mesa, vibrando assim, né? Mas aí percebeu que não tinha alguém mexendo, a mesa não tinha inteligência, se ela não dotava de inteligência, a mesa não poderia mexer sozinha. Aqui, calma, que foi eu que mexi, tá? E aí percebeu-se então que se tem alguma coisa inteligente, existia algum fluido a mais que causava o movimento então dessas mesas, que causava esses ruídos. E esses ruídos, esses barulhos, o movimento da mesa pertencia a quem? As pessoas ou as pessoas presentes? Não pertencia a ninguém. Então, de onde vinha essa inteligência? E a própria espiritualidade respondeu que vinha-se deles. E foram através deles que foram aprendendo tudo que se sabe sobre os espíritos, tudo sobre o que foi então revelado, sobre a sua existência, sobre as suas condições, sobre o seu mundo invisível. Então eles foram mostrando gradativamente para Kardec e para as pessoas que se propunham a observar e aprender com eles. E é através dessas manifestações que foram se tornando regular e constante, que foram se tendo as respostas para todas as perguntas, né? De como que foi todo o processo, né? Que esses espíritos, com até a formação dos espíritos, como que foi a evolução, até então ali a parte do túmulo, o além-túmulo, como que foi essa parte então que eles tem o desencarne, como que é a parte que eles estão chegando no mundo espiritual, né? O se despertar no mundo espiritual, o aprendizado, todo o preparo para que eles então pudessem retornar, encarnar novamente e também entender que esses espíritos justamente não são pessoas diferentes de nós. Na verdade, somos nós, só que sem o envoltório corporal. E que para eles, então, eles têm, e nós também, despojamos do perispírito, que é um envoltório que liga o nosso corpo ao nosso espírito. E que é através desse envoltório, que muitas vezes em estado molecular de condensação, que é possível, então, a visualização desses espíritos, né? Que é possível ver esses espíritos que não possuem um corpo, né? Como o nosso atualmente, que nós possuímos. E quando a gente, então, não tem mais esse corpo, que não ocorre o nosso desencarne, nós, então, retornamos ao plano também espiritual, cumprindo aqui a nossa fase aqui na Terra. E todo esse ensinamento foi feito, foi realizado pelos próprios espíritos. Então, eles tiveram toda a sabedoria de estar nos instruindo a Kardec naquela época e todos os observadores, para que pudesse aprender fase a fase, né? Dessa evolução, aprender com eles e aprender sobre a existência deles e sobre a nossa existência, porque um dia nós também iremos retornar. E além de tudo, eles nos ensinaram que também existe, como aqui na Terra, porque existem pessoas até com tendências mais à benevolência e pessoas com tendências a mais à malevolência. E que então que também existem espíritos assim no plano espiritual, de acordo com o seu grau de evolução. E também me ensinou a Kardec a observar, a analisar cada tipo de comunicação então desses espíritos. E também a observar, aprendeu a ver como que eles se encontram, porque alguns se encontram extremamente felizes com o grau de evolução que alcançaram e outros extremamente tristes.
em sofrimento por conta do seu grau de evolução. E mais uma vez, nós temos que respeitar o grau de evolução como a espiritualidade respeita, né? Eu imagino que eles às vezes olham ali e falam assim, você tá atrasado, hein? Né? E aí, não pensa, fica pensando como a espiritualidade fica analisando a gente aqui na Terra, né? Quando a gente dá aquela escorregadinha, aquela erradinha, né? E a gente aprende. Então a gente vai pensando cada vez mais, nossa, se eu tô aprendendo, será que eu tô fazendo certo? Quando a gente escorrega, a gente olha, escorreguei, hein? Porque a gente tem o conhecimento, né? Agora basta a gente colocar em prática. E então foi assim que Kardec explicou ao nosso visitante toda essa parte, né, que não foi de crenças pré-existentes e que sim, a espiritualidade foi intuindo, foi vendo, foi orientando para que eles conseguissem, então, comunicar e aprender com todos esses ensinamentos, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando nas nossas séries. Nós temos vídeos diários aqui de 10, 12 minutos, para vocês aprenderem, para nós também aprendermos com certeza com cada vídeo, com cada estudo. Gratidão, uma semana muito abençoada, cheia de luz para todos nós.